eu acho importante a gente falar que o Vasco voltou a ter 4 pontos, tá errado aí, eu errei, 4 pontos de diferença, né, para o quinto colocado, e tá na frente do Grêmio. Era uma vitória importante, mas teve um pouco de frio na barriga que não precisava, né, Edmundo? Então, o Guarani é muito bem treinado, né, pelo Moza. E jogou com 3 zagueiros, com boa saída de bola. O Vasco fez 2-0, né, no início ali do segundo tempo. O Nenê desperdiçou num contra-ataque, 3 contra 1, ele desperdiçou uma boa oportunidade. Nossa, verdade. E o Guarani cresceu, chutou bola na trave, né, obrigou o goleiro Thiago a fazer ótimas defesas e o torcedor ficou assustado. No fim, a vitória, né, de 2-1, o Vasco voltou a ter 4 pontos de vantagem e agora tem 2 jogos hiper difíceis, né? O Brusque não está muito bem na tabela, mas tem conseguido bons resultados em casa. E depois tem o Grêmio. Então é passar por esses 2 jogos, são 26 rodadas, faltam 12 para acabar o Campeonato Brasileiro da Série B. E o Vasco tem tudo para subir, cara. Tem que voltar a ter aquele desempenho das primeiras 15 rodadas, quando o Vasco ficou invicto. E aí, o outro recorte, as outras 11 partidas é que não foram ruins. Mas a gente tem que se apegar às coisas boas, a boa vitória contra o Guarani, e mesmo no sufoco, e agora, né, dar uma sequência de resultados positivos, principalmente fora de casa, porque vale a pena lembrar que foram os últimos 6 jogos fora de casa, foram 6 derrotas. O torcedor não quer que isso se repita agora no final de semana contra o Brusque. E, ô Edmundo, o que me chamou um pouco a atenção é, claro que depois dos 35 minutos do segundo tempo, começou uma certa pressão ali do Guarani, né? Um pouco de. É que dá aquele frio na barriga porque tava só 2-1, né? Tomou aquele gol mais uma vez contra, né? Não vai entender o que tá acontecendo aí, né? Mas pelo menos o Vasco criou, né? Coisa que não tava fazendo nas outras partidas, né? Com eficiência, criou bem, teve mais oportunidades de gol. Você vê uma evolução do Emílio Faro, ou você acha que ainda tem necessidade? A gente vai falar já que tem um nome aí que está rondando já. O Vasco tá de olho, né, nesse treinador. A gente vai falar daqui a pouco. Você viu uma evolução no time, Edmundo? Eu acho que houve uma evolução, sim. Né? A gente estava aqui na live, desligou e fui direto, não tinha conseguido ver a escalação, porque o jogo começou exatamente 7 horas, a gente terminou 7-1. Por que eu estou falando que existiu uma evolução? Porque ele tirou os jogadores abertos, né? O Figueiredo e o Peck, eram jogadores que jogavam em cima da linha ali, botou o Marlon Gomes, na verdade, e deu um pouquinho mais de liberdade para o Alex Teixeira, para encostar no Ignaldo. O Ignaldinho, como é que a torcida chama ele? Rapaz, como é que é? Como é Ó, que o é? Wallace vai saber. Cadê? O Wallace, tem que falar. Eu acho que, enfim, eu acho que é plagiando o Eto'o, mas eu não sei. Eto'o Guinaldo, eu acho que é isso. Mas Vamos ver enfim, se ele mandou aqui. e o Ignaldinho fez um belo gol, né? Fez um belo gol no rebote e, enfim, acho que teve mudança sim. Eto'o, será que ele falou? Só Eto'o aqui, o Eto'o, Wallace. Etonaldo, acho que é Etonaldo. Eu acho que é isso. Ronaldo. Mas a Aham. torcida gosta, ele tem carisma, o menino, e ele joga, se movimenta, tem boa velocidade Tem lá na frente, vontade, né, cara? tem muita vontade, muita disposição. O Marlon Gomes também é um excelente jogador, e que eu mais gostei foi que o Andrei Santos teve um pouquinho mais de liberdade, encostou mais lá na frente. Aí o Nenê, especialista na bola parada, né? Vai muito bem na bola parada, bateu bem o pênalti e abriu o placar. Embora tenha sido no sufoco, a torcida do Vasco deu mais um exemplo, né? Mais uma demonstração de amor à equipe, lotou São Januário, empurrou o time o tempo inteiro e eu acho que fez toda a diferença a favor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Com certeza. Uma vitória importantíssima, né? O Grêmio, que tem novo treinador, a gente vai comentar também sobre esse assunto daqui a pouco. Mas antes de falar dele, eu queria continuar falando de Vasco, porque
parece que saíram algumas notícias, né? Não sei se você tem alguma outra notícia sobre isso, Edmundo, que o Thiago Nunes é o preferido para assumir o Vasco por saber trabalhar com jovens. Né? A gente até comentou sobre o nome dele aqui na última live, tudo, falou sobre isso, mas você gosta desse nome do Thiago Nunes? A gente até falou disso já, mas acho que é bom reiterar, já que parece que seria o nome mais próximo aí do Vasco. É um cara que eu acho que viria de uma forma mais fácil. Eu acho que seria melhor o Renato Gaúcho, que acabou de acertar com o Grêmio, né? Mas, enfim. O que você acha do nome Thiago Nunes, sendo agora mais sólido, que pode acontecer mesmo? O Thiago, ele foi lançado, né, ao mercado profissional, assim, pelo Atlético Paranaense, com uma ascensão fantástica, campeão da Copa do Brasil, fazendo o time jogar de forma maravilhosa. Aí o Corinthians precisava de técnico, foi lá, tirou ele do Atlético Paranaense, e na ocasião, trabalhava nos canais Fox Sport, tinha uma dúvida lá, a gente ficava discutindo se era melhor ele assumir logo o Corinthians ou ficar nos bastidores. Ele preferiu ficar nos bastidores e, enfim, quando ele assumiu, a diretoria o usou, na minha modesta opinião, para dispensar o Ralf, para dispensar E o Jadson, né? O Jadson também. Jadson, Ralf, Jadson, esses dois eu me lembro bem. Usou ele, e aí, cara, quando ele assume o time, acaba que ele não consegue fazer esse time jogar, e claro, né? Os jogadores já não estavam confiantes nele. E aí ele rodou, né, cara? Rodou pelo Ceará, pelo Grêmio, aliás, pelo Grêmio, pelo Ceará, e acho que ele foi mal aí em algumas entrevistas. Acho que eu também vou mal muitas vezes quando eu falo demais. Acho que ele foi mal em algumas entrevistas aí, falando algumas coisas de alguns jogadores. Mas eu fiz questão de falar sobre isso tudo, é que trabalho mesmo, sólido e bem feito, foi com a equipe do Atlético Paranaense. Se ele chegar no Vasco e repetir aquele trabalho, a torcida vai amar, porque ele mudou o Atlético Paranaense de patamar, né? Inclusive sendo campeão da Copa do Foi bem Brasil. demais. Mas os outros trabalhos, depois disso, se eu não estiver enganado aí, se ele tiver trabalhado em outro time que eu tiver enganado, mas foi numa sequência Corinthians, Grêmio, Ceará, foram trabalhos muito ruins, né? E acho que e o pior de tudo, né, foi ter trazido a público problemas internos, entendeu? Então, E até assim, depois, né, cara, que ele saiu, ele tá sem clube. Ele falou umas bobagens em alguns podcasts, assim, no sentido, eu entendo que você fala assim, pô, eu também falo demais às vezes em entrevista, mas às vezes você ser sincero é legal, mas você também não seria, não pode ser tão leviano de falar algumas coisas. Por exemplo, ele falou de alguns jogadores. Ele falou, não, aquele jogador fazia isso, aquele fazia aquilo. Acho que para um cara que quer ser técnico, que quer continuar no mercado, tem que segurar na hora de falar algumas coisas, não tem jeito, né? E aí, inclusive, aqui o Wallace está falando que o último trabalho do Thiago Nunes foi no Ceará, 14 vitórias, 11 empates e 7 derrotas, né? Mediano, trabalho médio ali, mas para ruim também, né? Porque não adianta a gente contar as vitórias só, né? Fazer as estatísticas em cima de qualquer equipe, tem que ver o que jogou contra quem jogou também, né? E às vezes a importância do campeonato, a gente viu Roger Machado ser demitido do Palmeiras com 70% de aproveitamento, porque perdeu do Corinthians no Paulista. Então, tudo depende de como tá o trabalho, né? Mas vamos ver a sequência aí, quem vai vir. E